Esse filme nós nos propomos falar de um assunto muito importante para qualquer empresa, para qualquer organização, para qualquer instituição. Nesse filme nós nos propomos a falar de fidelização. O que é tornar fiel? O que é ser fiel? Ser fiel dentro da linguagem do varejo é fazer com que o cliente compre de você e volte para comprar novamente de você e continue seu cliente por muito tempo. Então, ele viu em nós, em você, na nossa organização, na nossa empresa, motivos para comprar de nós. E um cliente fiel, ele não é fiel só porque ele volta, mas ele volta e muitas vezes ele paga até mais caro para continuar fazendo negócio com uma empresa, com uma instituição, com uma marca que ele considera de confiança. É de confiança dele. Então ele concorda, ele topa em pagar um pouquinho mais por isso. E dentro dessa conversa de fidelização, tornar fiel, vem muitas coisas no nosso pensamento. Uma delas é o seguinte: o atendimento, a maneira que a gente atende, a maneira que a gente trata essa pessoa, é fundamental. Então, a maneira que a gente atende, a maneira que a gente trata esse cliente vai fazer toda a diferença nesse atendimento, certo? Porque tem muitos vendedores que eles olham para um cliente como se fosse apenas descartável. Então eu vendo para esse cliente como se fosse uma laranja, eu chupo a laranja, eu tiro o sumo, depois jogo fora. Quer dizer, nós temos que ser um pouco mais inteligentes, um pouco mais sensíveis. É o seguinte, eu atendo esse cliente, eu faço a venda que precisa fazer, atendo ele, dou a ele o que ele precisa, e essa é a primeira venda de muitas. Então eu quero estender esse relacionamento, eu quero continuar tratando esse cliente, eu quero saber qual é o nome desse cliente, eu quero ter esses dados desse cliente na minha agenda, eu quero continuar mantendo contato com ele porque eu quero que ele volte e compre mais vezes. Então isso é uma atitude inteligente de vendas, isso é uma atitude de quem está querendo fazer o quê? Fidelizar esse cliente. Agora, eu só vou conseguir fazer isso se eu der o melhor tratamento possível, se eu atender esse cliente de uma maneira que deixa ele realmente, puxa, encantado, satisfeito, feliz por estar comprando de alguém que ele sente confiança. Então, isso é o trabalho de tornar um cliente fiel. Agora, eu não vou conseguir fazer isso maltratando, questionando, criticando. Eu não vou conseguir fazer isso simplesmente prometendo coisas que eu não vou cumprir. Então eu vou conseguir isso fazendo o quê? Tratando bem, dando melhor condição de tratamento para esse cliente, prometendo as coisas para ele, mas cumprindo, entregando dentro do prazo, fazendo o que tem que fazer. Dessa maneira eu vou conseguir ter um cliente mais fidelizado, mais fiel à minha marca, à minha empresa, ao meu negócio. Dentro de uma loja, então, existe todo um procedimento que a gente chama de fidelização interna, que é um cuidado que todo profissional de vendas, que todos os gerentes, que todo o pessoal de crediário precisa ter. Caixa, crediário tem que ter. O que é? No momento em que você finalizou a negociação, tá? Então, tem alguns detalhes que fazem diferencial. Por exemplo, na cabeça do cliente, existe lá no inconsciente dele algumas informações de que o vendedor só trata ele bem enquanto está em interesse. Ok? Para fidelizar, isso não pode acontecer. Eu tenho que tratar ele bem em todo o procedimento, desde que ele entra até o momento em que ele termina e depois continuar esse tratamento. Como é que é isso? Terminei de fazer a venda, eu vou ter que encaminhar ele para um outro departamento, para um outro setor, para o crediário, para o caixa. Eu não mando ele para lá. Olha, ele só pode ir lá pagar. Não, eu levo ele lá. Eu não deixo ele sozinho dentro da loja, porque ele está me dando uma condição importante, comprando de mim. E tantas empresas que ele viu, ele veio na minha. Puxa vida, que legal isso. Me deu o privilégio de comprar na minha empresa. Então eu trato ele como uma visita ilustre. Agora, não é tratar ele só pelo interesse. É porque é um ser humano que precisa, que é carente de a gente dar para ele o que ele precisa, entregar para ele, de a gente mediar para ele esse produto que ele está comprando. Então é muito mais do que só um cliente, é uma pessoa que precisa de auxílio e eu estou aqui, eu sou pago para auxiliar essa pessoa. Então eu levo ele lá, eu apresento ele às pessoas que estão lá no departamento.
Nós vamos nas empresas, nós temos água, café, em praticamente todas as empresas já padronizou, um cafezinho e uma água. Isso não faz diferença nenhuma, isso não fideliza ninguém. E não fideliza nenhum cliente. Eu não acho que um cafezinho me fideliza. Agora, o que fideliza é se essa pessoa vai lá, coloca uma água numa bandeja, coloca um cafezinho numa xicrinha bacaninha, coloca ali uma balinha, pega uma bandeja e traz. Isso fideliza. Pô, peraí, a pessoa já está me tratando de maneira diferente. Na casa dela, ela me trata como se eu fosse o rei. Isso fideliza. Outra coisa importante. Enquanto o cliente estiver na loja, você não pode sair da loja. Porque você precisa acompanhar todo esse procedimento para se certificar de que realmente a compra foi bem feita, se realmente o cliente... Porque tem clientes que no meio da negociação lá no crediário, no caixa, desiste da compra. E se você tiver ido embora, como é que fica? Para ficar bem, você precisa acompanhar todo o procedimento. Outra coisa importante, terminou o procedimento de negociação, de pagamentos, etc., você está esperando o cliente para você levar ele até a porta, para você acompanhar esse cliente. Pô, uma visita vem na tua casa, vem te visitar, e aí você sai, vai embora e deixa o cliente lá na tua casa sozinho, como é que é isso? Então você leva até a porta. Uma coisa importante nesse procedimento é você confirmar para o cliente, falar assim, olha, agradecer a ele, sou grato a você por ter comprado comigo, pode ter certeza que você fez um bom negócio, fez um ótimo investimento comprando esse produto com a gente. E agradecer esse cliente, levar até a porta. Esse jeito, essa maneira, traz com que as pessoas pensem, poxa, que legal, eu vim aqui achando que eu ia ser maltratado, eu vim aqui achando que eu ia pegar pela frente um vendedor chato, eu vim aqui achando que eu ia pegar uma pessoa que só ia querer me vender para mim, depois ia desaparecer, e eu pego uma pessoa que é gentil comigo, que me trata bem, que me traz um café, que me traz uma água, que me conduziu de maneira gentil, que me levou até a porta e que foi muito gentil comigo. Puxa, que legal, isso existe. Puxa, isso existe. Que bom que existem pessoas assim, que seguram a bandeira do profissionalismo, pessoas que seguram a bandeira da gentileza, do tratamento humanitário a essa pessoa que veio aqui e investiu em nós, investiu em nossa empresa e nos deu a sagrada condição de nós continuarmos a nossa empresa aberta, prestando serviços, empregando pessoas. Que bom que existem pessoas que têm essa vontade, tem esse desejo, tem esse querer de fazer um diferencial, de olhar primeiro o ser humano antes do cliente. Então, essa pessoa vai, compra de você, vai para casa, fideliza você, conta para a mãe, conta para o pai, conta para o vizinho, é seu maior vendedor. E quando ele volta na sua loja, quando ele volta no seu negócio, ele fala assim, não, eu quero falar com fulano. Fulano não está no almoço, então tá, pois, depois eu volto. Quanto custa isso? Que preço tem isso? Então essas coisas que eu estou falando para vocês é para vocês pensarem, para vocês refletirem. E eu quero encerrar esse filme contando uma história. Eu tinha um cliente meu que tinha uma loja na cidade de Coari, no interior do Amazonas. E um dia eu estava lá fazendo um trabalho, desenvolvendo um curso para a equipe dele, e eu ouvi então essa história contada pelo gerente da loja, um gerente de nome Luiz. Então o Luiz me contou que ele fez então um procedimento importante lá na loja dele, que é o seguinte, uma vez por mês eles faziam uma festa para os aniversariantes, os clientes que estavam de aniversário no mês. Então ele tinha lá uma lista de clientes, os aniversariantes, então ele emitia uma carta de convite para ele vir em um sábado, no último sábado do mês, para eles comemorar, fazer lá uma mesa de frutas, tinha lá salgados, sucos, e um bolo para cantar parabéns para os clientes, os aniversariantes. E no dia marcado, então, ele recebeu bem mais cedo, volta de 7 horas da manhã, bateram na porta da loja, um senhor de idade veio então com aquela carta, dizendo assim para ele, olha, eu fiquei sabendo que ia ter uma festa do meu aniversário, então eu estou aqui. Ele falou assim, você pode entrar, espera aqui que nós estamos arrumando a mesa, aí estamos terminando de organizar, daqui a um pouquinho a gente vai atender o senhor. E o homem então, o senhor já idoso, entrou, com a cartinha na mão, bem vestido, recebeu então o bolo, recebeu a festa, e no final ele disse assim, quero dizer para o senhor
que é a primeira vez que eu tenho um bolo de aniversário. Eu moro um dia rio abaixo, 2 dias rio acima. E então eu vim de lá, faz 2 dias que eu estou viajando para chegar aqui para essa festa. E eu sou muito grato por você ter me dado a oportunidade de ter um bolo de aniversário. Então eu vou morrer sem ter tido um bolo de aniversário. De arrepiar, mano. É o seguinte. Quanto custou o bolo? Quanto custou comprar 3, 4 refrigerantes, colocar ali 3, 4 frutas na mesa, cantar um parabéns para um cliente? Eu não estou dizendo para você que você tem que fazer isso, mas se alguém pensou em fazer isso pensando nas pessoas. E quanto custou para ele? Quanto custa uma ação dessa? Quanto vale uma ação dessa na cabeça de um cliente? E quando ele pensa em comprar alguma coisa, ele não vai no concorrente. Ele nem quer saber o preço. Ele vai lá porque lá eles tratam ele como gente. Pense nisso e sucesso para você.